A força de alguém está no seu emocional, não no racional. Não é a razão que fortalece o ser humano, não é a razão que o equilibra, não é a razão que traz soluções, mas sim o emocional. Mas quando falo de emocional, não me refiro aos sentimentalismos, a esses sentimentalismos politicamente corretos, que tornam o ser humano fraco, alguém que tem pena de todo mundo, que sofre com tudo e que enxerga tudo como sendo algo duro demais, cruel e desumano. Isso não é o emocional. Isso, na verdade, é a deturpação, a inversão, a torção do emocional, através de uma mente que vai absorvendo conceitos errados e depois brinca com o emocional do ser humano. Então, tanto aquele racionalismo dogmático, frio e de coração duro, como aqueles sentimentalismos politicamente corretos, são subprodutos do excesso de mente. A mente descamba ou na rigidez dogmática ou na depravação. De duas formas, cerceando os sentimentos, ou incentivando os sentimentos através de conceitos invertidos que a mente absorve e depois utiliza como padrão de conduta ou falta de conduta. Então, o excesso de mente, essa vida no piloto automático, no cabeção apenas, torna o ser humano desequilibrado. E daí, ou ele negligencia completamente as suas emoções, ou se afoga nas suas emoções. São os dois opostos de um mesmo problema: o excesso de mente e a falta de espírito, a falta de intuição, a falta de sexto sentido, a falta de inteligência emocional. Então, a força, ela está no emocional de alguém, mas um emocional saudável, um emocional que provenha do espírito, que seja a atuação do espírito. Porque o espírito, ele atua através das emoções, das verdadeiras emoções, as emoções saudáveis, ou seja, através da intuição. A intuição é a inteligência emocional. A intuição sabe o que o ser humano precisa fazer, porque o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Isso Cristo já disse há 2000 anos. E isso prova que o ser humano tem alguma coisa dentro de si que já tem, que já traz tudo o que o indivíduo precisa. Ele apenas necessita deixar isso aflorar, se desenvolver, crescer naturalmente para gerar os frutos. E isso é o emocional, a inteligência emocional, a intuição, o sexto sentido. E é através disso que o ser humano consegue equilibrar a sua vida, equilibrar as suas emoções, equilibrar os seus sentimentos e equilibrar também a razão com os pensamentos. É porque a razão sozinha, ela não equilibra nada, ela estrangula, ela cerceia, ela impõe uma disciplina unilateral que mata a naturalidade. O equilíbrio vem através da própria inteligência emocional, da própria intuição, da vida espiritual.
O equilíbrio surge do espírito porque o espírito, quando se manifesta, quando tem espaço para se manifestar, é equilibrado, porque é pronto. O espírito é pronto. Ele sabe o que fazer em cada diferente momento. E se o ser humano confere espaço à vida espiritual, à intuição, ele se equilibra e se torna forte através das emoções verdadeiras e saudáveis, que por sua vez não tem nada a ver com os sentimentalismos politicamente corretos que toleram tudo, que incentivam a fraqueza, a pena, a falsa benevolência que gera a decadência comportamental. Aquela pessoa manipulada pela mente e que cai para o lado dos sentimentalismos, ela tem pena de tudo, ela quer tolerar tudo, ela quer ser um papaizão ou uma mamaizona, passa a mão na cabeça de todo mundo, não quer dizer não, quer agradar sempre, quer ser solidário com todas as tranqueiras existenciais dessa vida. Então, uma pessoa que parte para esse lado, se entregando aos sentimentalismos, não tem nada de inteligência emocional em si, de intuição, de sexto sentido. O que existe lá é a mesma mente que envereda pelo dogmatismo religioso, pela rigidez dogmática, apenas por caminhos diferentes. Então, se o ser humano quiser ser forte e equilibrado, ele vai ter que conferir espaço para o seu espírito e deixar o espírito se resolver nessa situação, administrando os diferentes momentos da vida. É isso que falta para as pessoas nos dias atuais. Elas caem nesses dois extremos, ou desse dogmatismo racional, ou nessa depravação sentimental. Nós observamos uma sociedade dividida hoje, nesses dois lados. Observamos isso na política, observamos isso nas ideologias, observamos isso frente aos posicionamentos diante das novas tecnologias, das novidades, dos modismos. O ser humano que busca um padrão mental para gerir a sua vida, sufocando a inteligência emocional, se torna uma criatura limitada, que não pode mais confiar no próprio taco e que se torna dependente de referências externas, ou referências políticas e religiosas, ou referências do mundo da moda, ou da depravação, coloco referências entre aspas, as tecnologias que são lançadas a cada instante, as teorias absurdas que buscam explicar as problemáticas humanas. Então, quem se torna dependente da sua mente, se torna dependente das coisas externas e sucumbe diante delas, por fim. E vai se tornando cada vez mais fraco, porque a força não está na mente, a força não está na razão, a força não está no corpo, a força não está nos sentimentalismos deturpados, mas a força está na inteligência emocional, na intuição, na capacidade de intuir as coisas, de separar o certo do errado, não através de crivos padronizados, mas sim da força intuitiva que permite ao ser humano confiar no próprio taco, sem se enganar, e desenvolver
essa aptidão interior para confiar na intuição é um trabalho e tanto, leva um certo tempo, requer entrega verdadeira, mas este é o caminho, é o único caminho do ser humano poder confiar no próprio taco, dele se tornar o gestor da sua vida e libertar-se dos crivos e dos padrões externos que desviam as pessoas, ou por meio dos dogmatismos, ou através das depravações, que são os dois extremos do mesmo excesso de mente que engana o ser humano, impedindo-o de ser ele mesmo e impedindo-o dele ser capaz de julgar as coisas de forma correta, separando o certo do errado. Porque nesta separação do certo e do errado não existe uma rigidez. Não existe uma rigidez. Mas é algo que o ser humano vai fazendo em cada momento, segundo as necessidades. Da mesma forma como o equilíbrio não é uma linha reta, mas o equilíbrio ele também vai serpenteando entre os extremos, assim também é com esta questão do indivíduo separar o certo do errado. Não se separa o certo do errado de forma rígida, mas fazendo uso da intuição, que também vai ladeando os eventos da vida, vai serpenteando no próprio movimento. Tudo precisa ser vivo, Tudo precisa ser vivo na vida do ser humano. As suas escolhas, as suas deliberações, as suas ações e a própria separação do certo e do errado precisa ser algo vivo, que tenha vida em si, convicção, intuição, inteligência emocional. Precisa ser algo relacionado às verdadeiras emoções e não uma rigidez fria e dogmática e nem uma depravação sentimental. As verdadeiras decisões para separar o certo do errado necessitam de vida interior. O ser humano precisa estar vivo para decidir. Precisa estar vigilante, captando os recados da vida. E isso não é um dogmatismo racional e nem uma depravação sentimental. Isso não é razão, mas é inteligência emocional, que depois utiliza a razão como instrumento, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, para que o ser humano possa caminhar adiante sem se prender aos erros e sem sucumbir por causa deles. E a força está nas emoções, nas verdadeiras emoções do espírito, na intuição. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!